Meio-dia e 27 minutos, e o moço que foi elogiado pelo José Luiz da Atena quase acaba de quebrar uma câmera profissional. E evidentemente ele seria não só demitido, como imediatamente preso pela Guarda Civil aqui da Câmara. Eu falo ao vivo do Gabinete 44 para iniciar de imediato a edição do programa Hora do Cajuru, todo dia ao meio-dia. Excepcionalmente hoje, começando meio-dia e 27, terça-feira, 7 de março de 2017. Hoje a sessão do plenário durou mais 20 minutos em função de tribuna livre usada por professores da educação e por senhoras desesperadas com o câncer de mama. Senhoras e senhores, goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 18 redes sociais do Cajuru, ao vivo na internet mundial, com quase 8 milhões de acessos e seguidores, aqui Jorge Cajuru, seu empregado público. Ainda não estamos no ar na internet com as outras duas redes sociais, o facebook.com/Cajuru pergunta e o facebook.com/Cajuru responde, Laerte Vasques. Por falha sua ou por falha do Marco Alexandre Paim, em Canoas, Rio Grande do Sul? Estão esperando pelo Paim? Recebemos de Canoa exatamente... Receberam 10 minutos atrás do Paim. Portanto, não vamos culpar o Paim, que ele ficou muito triste ontem com a expressão anta. Lembra da expressão anta? Ele ficou chateado. E também hoje eu fui processado pelas antas, porque eu não deveria comparar o Paim com elas. Vamos rir, mas não há nada para sorrir não aqui na Câmara Municipal. De imediato, a audiência pública ao vivo e a repercussão, de um lado positiva, de outro lado, mais do que negativa, alarmante, preocupante, prefeito Iris Rezende. Quatro partes especiais, as melhores. Começamos pela saúde municipal de Goiânia. Santa Casa, caos, falta tudo, não se faz mais nada lá. Maternidade, Dona Iris, caos, nem papel higiênico possui, tem parceria com a UFG, a Universidade Federal de Goiás. Os CAIs em pânico, o próprio prefeito falou ao vivo nesta audiência pública de ontem à tarde, na entrevista exclusiva a mim, a segunda deste meu mandato. Ele viu o vídeo no domingo retrasado, foi o domingo de carnaval, ele estava em sua fazenda, inclusive, quando eu cheguei no cais da chácara do governador, lá no Parque Ateneu. E um senhor adentrou morto, foi a óbito. Ali não tinham 3 médicos que faltaram e nem deram explicação. Além da falta de posto de saúde no Urias Magalhães, Novo Horizonte, Vila União, que tem um postinho e que domingo passado agora eu flagrei, o seu fechamento todo final de semana e que lá só existia um soro e preservativo. Isso significa o quê? Que o prefeito reconheceu que a saúde municipal de Goiânia está no fundo do poço ou está pior do que esse estado? Manda pro ar. Vamos começar pela saúde? Pois não. Porque eu sei que a expressão que eu poderia ouvir do senhor seria qual? No fundo do poço a saúde em Goiânia? Talvez mais do que isso. Mais do que isso? No fundo do poço e totalmente triturada. Que se ela tivesse no fundo do poço, mas sem os desarranjos, os estragos que foram feitos, seria mais fácil. Assumimos a prefeitura no momento em que cais fechados, Novo Horizonte, Urias Magalhães,
postos de saúde sem atendimento durante a noite, gente morrendo à míngua nas portas das universidades. Segunda parte. Quando vou fazer audiência pública ao vivo com o prefeito Íris Rezende, atuo muito mais como jornalista do que ser empregado público vereador. Por quê? Tenho que questioná-lo, fazê-lo inclusive ficar irritado com perguntas que a sociedade goianiense gostaria de fazer a ele. Exemplo, se fala muito em como Íris recebeu a herança maldita de Paulo Garcia. Mas e a herança que Paulo Garcia recebeu de Íris Rezende e que, segundo ele, foi um rombo financeiro na área exatamente da saúde da qual acabamos de falar? Veja como reagiu o prefeito nesta entrevista exclusiva. O jeito que o Paulo deixou para o senhor, você não deixou para ele, não? Não, eu tenho aqui o boletim do dia 31 de março de 2009. Foi exatamente a data que eu entreguei a prefeitura para o meu vice Paulo Garcia. Sabe qual era a situação da prefeitura? Não devia um centavo a ninguém, a empresa nenhuma, porque eu não comprava nada a prazo. Eu não realizava uma obra que não fosse para pagar no ato da entrega, não fiz um financiamento. O único contrato que eu assinei foi com o BID do Macambira de Cunha, cujo projeto foi elaborado na administração do Pedro Wilson, e o contrato foi assinado na minha administração, mas eu não havia iniciado a execução do projeto, consequentemente não gastei um centavo. É mentira dele que deixou a saúde com o rombo financeiro? Não, e deixei a prefeitura com 176 milhões de reais em caixa. Isso tem tudo documentado? Eu tenho o boletim aqui do dia 31 de março. Então é mentira essa história do rombo financeiro que o senhor deixou para ele na saúde? Não deixei rombo, não. Eu que recebi um rombo aqui, em que meteram a mão em quase 200 milhões do Fundo de Saúde, crime de responsabilidade. A Procuradora-Geral disse que em dezembro ele só não entregou o prédio da prefeitura. A CPI, aqui chamada de SEI, para mim é CPI, que vai investigar a administração de Paulo Garcia e de Íris, os últimos 8 anos de PT e PMDB aqui na Câmara, proposta por mim e assinada por 32 dos 35 vereadores, e eu serei o presidente desta CPI ou o relator dela. Nos próximos dias, a formação dos 7 membros desta comissão importantíssima, para que este assunto seja esclarecido de uma vez por todas e que a Prefeitura de Goiânia comece a olhar para frente. Terceira e penúltima parte desta audiência pública ao vivo em relação aos melhores momentos. A íntegra da entrevista você pode ver nas postagens ao vivo aqui nas 18 redes sociais do Cajuru. Transporte coletivo. A preocupação é grave. Primeiro porque o prefeito Íris Rezende e a Câmara Municipal, ou seja, todos nós 35 vereadores, mais o prefeito 36, estamos tomando bola nas costas. Ou seja, estamos sendo traídos, literalmente. O governo Marconi Perillo colocou o seu candidato ao Senado em 2018, Vilmar Rocha, para mandar na região metropolitana de Goiânia, com mais de 2 milhões de habitantes, para dirigir o Codemetro, que vai ser nada mais, nada menos do que o dono do transporte coletivo em Goiânia, do uso de solo em Goiânia, da expansão urbana em Goiânia, da água em Goiânia, saneamento e tudo mais. Enfim, a Câmara não vai participar de nada. E nem o prefeito. O senhor Marconi quer tomar de assalto, literalmente, a região metropolitana, onde ele tem 80% de rejeição. Bastam ver os últimos resultados de eleições, de urnas. Daí, o questionamento ao prefeito Íris. E eu fui duro com ele. O senhor vai estar ao lado de quem? Dos donos do transporte coletivo? Que já vão aumentar a tarifa do ônibus para R$ 4 essa semana ainda?
que estão se reunindo com homens do governo, não da prefeitura e muito menos da Câmara, com os empresários e seus gozos inefáveis, indiscutivelmente, ou o senhor vai estar ao lado do usuário do transporte coletivo de Goiânia que não suporta mais e que exige uma melhoria e que classifica o transporte coletivo como péssimo, ao contrário da pesquisa publicada no Jornal O Popular, segundo a qual o usuário tem o transporte como regular. Isso não existe, essa pesquisa foi mentirosa, indecente. E de repente o Jornal O Popular está brigado comigo porque eu falei isso, porque já não me entrevista, já quase não fala comigo, e eu não preciso. As minhas redes sociais, graças a Deus, são maiores, e bem maiores. Agora, eu não estou brigando com o Jornal O Popular, até porque não foi ele quem fez a pesquisa. Ele apenas publicou. Só que a pesquisa é ridícula. Todo mundo em Goiânia sabe definir como é o transporte coletivo. E o prefeito vai brigar, vai enfrentar, manda para o ar. Semana passada houve uma pesquisa publicada no Jornal O Popular, lamentável, na minha opinião, e mentirosa, de que o usuário considerava o transporte coletivo de Goiânia regular. Eu fui às ruas e fui aos pontos de ônibus. E foi massacrante, 100% dizendo péssimo, 80% e 20% ruim. O prefeito Íris concorda que o transporte coletivo precisa melhorar? Tem que melhorar. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Lamentavelmente... Para quem acha que o senhor tem compromisso com o transporte coletivo, o senhor não tem? Eu tenho compromisso... Não, eu estou dizendo com os donos do transporte coletivo. Não, estou perguntando porque tem gente que pergunta. Eu tenho, vou completar o próximo ano, 60 anos de vida pública e nunca fui um político de lidar com o interesse de quem quer que seja. Porque eu sou amigo do Odilonzinho, sou amigo do Ailê, mas eu só quero que melhore o transporte coletivo. O único interesse da minha vida, da minha vida política, é o interesse do povo. Eu nunca titubeei nisso, não. Eu consertei o transporte coletivo em 2005, quando entrei aqui. Abri uma licitação clara, estabelecendo antecipadamente o preço da passagem. No próprio edital eu determinava que e por que o preço da passagem? Para a empresa sentir o que ela podia investir com aquele preço o valor da tarifa. Bem, e que essa tarifa seria corrigida anualmente. Feita a concorrência, entraram aqui 1.200 ônibus, 0 quilômetro, cada ônibus com dispositivo para o cadeirante, para o idoso. A cidade ficou feliz. Quando terminou um ano, reajustei no dia a passagem, ninguém reclamou. No segundo ano a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto. Quando eu deixei a prefeitura, aí começaram a inventar roda. Não reajustar na data certa. De repente, dar meia passagem, viu? E não pagavam as empresas. De repente, mais 60 mil passes durante um ano. Quer dizer, e o que aconteceu é que as empresas estão em dificuldade. Mas se elas estão, imaginem os usuários. Ora, então está aí essa dificuldade. Bem, e essa qualidade do trânsito vai forçando o usuário a comprar moto, ou a comprar um carro velho para vir para o serviço, e vai cada dia dificultando. Agora, estou convicto de que nós vamos encontrar solução para o transporte coletivo de Goiânia. Vamos encontrar. Precisando. E vamos fazer com que o povo seja respeitado. Disso eu, como prefeito, não posso abrir mão. Se as atuais empresas não puderem melhorar o transporte, como é o interesse da população, então vamos arranjar outros caminhos. Mas eu conversei com um dos empresários e notei uma preocupação, melhorar o transporte, desde que o poder público respeite os textos contratuais. Um deles é o reajuste da passagem. Eu já pedi aqui o pessoal da prefeitura para estudar essa questão. 12h42 agora.
nos momentos finais desta edição ao vivo do programa Hora do Cajuru, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade e da Verdade. O empresário que o prefeito Íris Rezende se referiu aí, com quem ele conversou em relação ao transporte coletivo, eu vou revelar, foi o senhor Odilonzinho Santos, do Rápido Araguaia. Última parte dos melhores momentos desta entrevista à sua disposição na íntegra, aqui abaixo desta postagem ao vivo nas redes sociais do Cajuru. O que falava e discuti muito hoje aqui na sessão da Câmara, com o apoio de todos os vereadores. Elias Vaz, delegado Eduardo Prado, enfim, vários vereadores, Zander Fábio, Vinícius Cerqueira, Carlinhos Café, enfim, todo mundo preocupado, porque eu fui na ferida e disse, gente, há dois assuntos aqui que são os mais graves deste ano na Câmara e a gente não está discutindo. A questão da Comurg, que o próprio prefeito admite acabar com ela, ou seja, se ela não tiver solução, que é concordata, questão judicial, ou seja, recuperação judicial, ela está quebrada, salários astronômicos, uma folha de pagamento impagável, e ou fecha ou manda embora aqueles que realmente ganham demais, até mais do que presidente de república, inclusive, e não os que verdadeiramente trabalham na Comurg e recebem salários pífios. Então, discuti com o prefeito Íris Rezende, no bom sentido, para saber dele qual a certeza que Goiânia pode ter e que esta Câmara pode ter, que ele não vai permitir que o governador Marconi Perillo passe por cima dele desta Câmara e mande e desmande a partir de agora no Codemetro, que é o conselho que vai mandar, como eu disse, em tudo na região metropolitana de toda a Goiânia, não só Goiânia como demais municípios. Vai mandar, repito, o uso de solo, expansão urbana, transporte coletivo, água, saneamento, tudo. E aí esta Câmara vai ter que fechar. Ela vai existir para quê? Que significado ela vai ter? E o prefeito Íris vai ficar como? Refém do Marconi? Aí a gente vai chamar o Íris de marconista mesmo. Ou então de secretário extraordinário do Marconi. Porque o Marconi inventou agora um monte de secretário extraordinário, né? Todo deputado desempregado, tipo o Sandy Júnior, aquele amigo da gente, o Sandy Júnior agora virou secretário extraordinário. Porque existe o secretário extraordinário e existe o secretário ordinário. Então, prefeito, qual a garantia que a gente tem que o senhor vai brigar realmente com o Marconi? Porque até agora a gente não viu o senhor brigar, valer com o Marconi. Pelo contrário, estiveram juntos, quase que irmãos siameses. Então, a palavra do prefeito sobre essa situação que a Câmara está preocupada e que toda a cidade de Goiânia está preocupada. Não é possível que isso vai acontecer, porque o objetivo é só a eleição de 2018. O objetivo não é você, não é pensar nas suas questões. E as mais graves deste ano, como o plano diretor, o uso de solo, expansão urbana, saneamento, transporte coletivo. Finalizo a audiência pública ao vivo com a última declaração exclusiva de Íris Rezende. Também está preocupada, a Câmara está, Elias Vaz, doutora Cristina, eu, Clécio Alves, outros vereadores, delegado Eduardo Prado, estamos conversando muito sobre um assunto grave, Codemetro. Ou seja, a região metropolitana de Goiânia com mais de 2 milhões de habitantes. De repente a Câmara não vai ter ninguém para representar, de repente o senhor também não vai ter, ou seja, a Câmara vai ter 35 vereadores idiotas, e quem vai comandar a região metropolitana e decidir o uso do solo, expansão urbana, transporte coletivo, água, vai ser a Assembleia. E quem manda na Assembleia todo mundo sabe, é o governador Marconi Perillo. O senhor vai entrar nisso de sola para não acontecer essa tragédia? Porque, na minha opinião, seria uma tragédia. Nós recomendamos nossos deputados na Assembleia para uma posição de extrema atenção nessas questões já levadas parte a público, que é a intenção desse projeto do governo. Manifestei a minha preocupação com o próprio governo, ele nos mandou o secretário da área
discutir conosco, o deputado Vilmar Rocha, e solicitei ao governador que retirasse do regime de urgência que foi pedido para a aprovação desse projeto, porque uma coisa que eu nunca abrirei mão é de podar o direito e os interesses do povo enquanto eu for prefeito. Nunca vamos aceitar que os interesses de Goiânia fiquem nas mãos de outras forças, senão a força da própria cidade, população, da prefeitura e da Câmara de Goiânia, é claro. De forma que a prefeitura, a Câmara Municipal, eu tenho certeza que o município de Aparecida, os municípios ao redor de Goiânia, todos, viu, estaremos aí unidos para não permitir qualquer violência aos direitos dessa população, que é a população da Grande Goiânia. 12h48 para fechar essa edição ao vivo da Hora do Cajuru aqui do Gabinete 44 da Câmara. Vamos de imediato ao quadro Cajuru nos bairros. Já chegamos a 36 bairros em 2 meses visitados, flagrados e vendo suas preocupações urgenciais. A voz dos bairros do Duaritana foi checar o roubo, assalto nas escolas públicas municipais, onde falta guarda municipal, onde faltam vigilantes. Tem escola já com 6 assaltos em 25 dias, mais de 25 mil reais em prejuízo durante os últimos dias. Manda pro ar. A equipe do Cajuru não para, estamos aqui no Parque Amazônia, região sul, Escola Jesuína de Abreu. Aqui, nessa escola atrás de mim, ela já foi assaltada mais de 4 vezes. No carnaval, roubaram computadores, latas de lixo e até alimentos. Aqui falta guarda municipal. O descaso é total. As imagens das escolas públicas municipais em Goiânia, além da falta de professores, em desespero, professor trabalhando por 5, cada um trabalhando por 5. A questão também da estrutura das escolas, sem telhado, sem cadeiras, isto já de algum tempo, mas a educação de Goiânia hoje é vergonhosa. E agora a segurança, o item segurança passou a ser o mais preocupante nas escolas públicas da cidade. Na edição de hoje, das 18 horas do programa Cajuru ao vivo da Câmara, a edição da noite, a gente vai falar mais e mostrar outros flagrantes, como também na saúde, a preocupação de todo o pessoal que trabalha no SAMU, muito grave esse caso, e a gente volta a qualquer momento em edição extraordinária, e às 18 horas em ponto, com a edição da noite do programa Cajuru ao vivo. Agora à tarde, eu vou buscar os recursos que prometi em plenário para o desespero das senhoras, mais de 500 goianienses, mulheres com o câncer de mama e sem nenhuma condição, sem nenhum apoio, desde o alimento ao tratamento psicológico e até ao amparo, ou seja, uma casa de apoio. Um bom almoço, um bom final de dia, uma ótima tarde de terça-feira. Até daqui a pouco, agradecidíssimo.